A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D classificou mais 4 equipes para a segunda fase neste final de semana. Elas se juntam a Castanhal e Ferroviária de Araraquara, que já haviam se garantido na semana passada. O Grupo 1 definiu seu segundo classificado. Depois do Castanhal, neste final de semana, foi a vez do São Raimundo de Roraima garantir seu lugar na segunda fase. O time venceu o Ipiranga do Amapá por 4-0 e não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado do grupo, que passou a ser o Fast. Apesar da derrota, o time do Amapá ainda tem chance de avançar. Outro classificado vem do grupo 3. Mesmo perdendo para o Atlético Cearense por 1-0, o ABC contou com o empate entre Souza e 13, além do confronto direto que ainda irá acontecer entre o próprio Atlético e o 13 para conseguir se garantir. No grupo 4, quem comemorou a vaga neste final de semana foi o Juazeirense, ao ficar no empate em 3-3 com o Atlético Alagoinha. O resultado, combinando aos confrontos diretos entre as outras equipes que brigam pelas vagas restantes, já lhe garantiu uma vaga na próxima fase. Então, o Juazeirense, mesmo tendo 9 pontos de vantagem para o quinto colocado, os confrontos diretos que ainda irão acontecer, entre essas equipes que estão entre a segunda e a sexta colocação, já garante aí o time baiano na segunda fase. Por fim, o Cascavel, mesmo ficando no empate em 2-2 com a Aimoré, contou com um tropeço no Marcílio Dias, que também empatou com o Joinville para se garantir matematicamente na segunda fase. Agora restam 3 rodadas para o final da primeira fase e ainda estão 10 vagas em disputa. Bom, agora vamos ver aí os resultados, dessa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, fase de grupos. Vamos começar pelo grupo 1, o grupo 1 que já tem os 2 classificados. O São Raimundo, como eu falei, venceu o Ipiranga por 4-0. O Fast bateu o Atlético do Acre por 1-0. O Castanhal que está sobrando aí nesse grupo, goleou o Gás, o Grêmio Atlético Sampaio por 5-0. E o Penarol venceu o Galvez fora de casa por 3-1. Com esses resultados, Castanhal, primeiro colocado, 29 pontos classificados. São Raimundo, 25 pontos, também classificado. O Penarol aparece bem atrás, terceira colocação com 17 pontos. E o Galvez fechando o G4 com 16 pontos ganhos. Ainda na briga, o Fast tem 13 pontos e o Ipiranga, sexto colocado, tem 11. Já fora da disputa, a equipe do Gás tem 8 pontos e o Atlético do Acre tem 4. Grupo 2 que teve a vitória do Guarani de Sobral sobre o Tocantinópolis por 2-1, duelo do líder contra o último colocado. Com esse resultado, o Guarani ficou bem perto aí da vaga na segunda fase e o Tocantinópolis aí praticamente deu adeus às suas chances de classificação. No confronto entre equipes do Maranhão, o Juventude Samas ficou no 1-1 com o Imperatriz, resultado aí que manteve as duas equipes aí brigando pela vaga. O Juventude Samas é o sétimo colocado com 14 pontos, um ponto só atrás do Imperatriz, que tem 15 pontos. Aliás, do terceiro colocado ao sétimo colocado, a diferença é de apenas um ponto. O Motoclube que tinha a chance de assumir a vice-liderança, perdeu em casa para o Paragominas pelo placar de 4-1. Já o Palmas também venceu fora de casa, derrotou o 4 de julho pelo placar de 2-1. 4 de julho aí que sofre a sua terceira derrota consecutiva e já vê a sua vaga na segunda fase ficar ameaçada. Então, a classificação desse grupo ficou assim: Guarani de Sobral, líder e quase classificado com 22 pontos. O 4 de julho, apesar dos tropeços, ainda segue na segunda colocação com 17 pontos. O Motoclube Imperatriz divide na terceira colocação com 15 pontos. Depois na quinta colocação, Palmas, Paragominas e Juventude Samas. Todo mundo com 14 pontos e o Tocantinópolis já sem chance de classificação. Última colocação do grupo com 7 pontos. Grupo 3 tivemos a vitória do América de Natal sobre o Caucaia pelo placar de 4-2. Também tivemos o Campinense vencendo o Central por 2-1. Já o Souza ficou no 0-0 com o 13 e o Atlético Cearense bateu o ABC por 1-0. Esse resultado, o ABC segue aí na primeira colocação com 22 pontos, está classificado. O América está pertinho da classificação, soma 21 pontos. O Campinense é o terceiro colocado com 18 e o Atlético Cearense tem 14. Na quinta colocação, o 13 também tem 14 pontos. O Souza aparece em sexto lugar com 13. E aí já sem chance de classificação, Caucaia e Central dividindo aí a penúltima colocação com 8 pontos ganhos. Grupo 4 que tem aí o Juazeirense já classificado para a segunda fase. Nós tivemos aí vários empates. O Muricy ficou no 1-1 com o Sergipe. O Atlético Alagoinha empatou em 3-3 com o Juazeirense. E o Retrô ficou no 1-1 com o Bahia de Feira de Santana.
Quem se deu bem na rodada foi o Itabaiana, venceu o Asa de Arapiraca pelo placar de 4-1. Com esses resultados, o Juazeirense, que já está classificado, fica com 23 pontos. O Itabaiana, vice-líder, com 19. Sergipe também com 19 pontos, mais saldo de gols inferior. O Retrô ainda se manteve na quarta colocação com 17 pontos. Depois o Atlético Alagoinha vem na quinta colocação com 14 pontos. Bahia de Feira, 12 pontos. Daí já sem chance de classificação, o Asa na sétima colocação com 6 pontos. E o Murici, último colocado, com 5 pontos. Grupo 5 aí tivemos as equipes de Brasília tropeçando. A rodada começou com um empate entre Jaraguá e Aparecidense. O Aparecidense aí também desperdiçando a chance de repente conseguir a sua classificação para a segunda fase de forma antecipada. Goianésia e Porto Velho também empataram em 1-1. O Brasiliense perdeu em casa para a equipe do União Rondonópolis por 3-2. O Brasiliense aí perdendo 2 posições. E o Nova Mutum empatou com o Gama em 1-1. Com esses resultados, o Aparecidense ainda segue folgado na liderança com 22 pontos. O Nova Mutum agora é o vice-líder com 18 pontos. O União Rondonópolis também tem 18 pontos, mas tem saldo de gols inferior. E o Brasiliense fecha o G4 com 17 pontos. Goianésia também tem 17 pontos, é o quinto colocado. Porto Velho tem 10 pontos. O Gama tem 9 pontos, está numa situação difícil aí o Gama para conseguir a sua vaga na segunda fase. E o Jaraguá, já sem chance nenhuma de classificação, 5 pontos ganhos. Vamos agora para o grupo 6. Grupo 6 que tivemos aí um duelo mineiro e a Caldense levou a melhor sobre o Uberlândia. Venceu pelo placar de 3-2. Outro duelo mineiro, o Boa Esporte venceu a Patrocinense pelo placar de 2-0. Já a Ferroviária, que já está classificada, bateu o Rio Branco do Espírito Santo por 2-0. Enquanto que o Rio Branco de Venda Nova ficou no 2-2 com o Águia Negra. Com esses resultados, a Ferroviária lidera disparada com 28 pontos. A Caldense agora é a segunda colocada, segue na segunda colocação com 21 pontos. O Boa Esporte entrou no G4, agora é o terceiro colocado com 17. O Rio Branco de Venda Nova é o quarto colocado também com 17 pontos. Na quinta colocação tem o Uberlândia. O Uberlândia começou muito bem o campeonato, depois caiu de produção. Quinto colocado com 16 pontos, está na briga. E aí, já praticamente sem chance de classificação. O Rio Branco com 9 pontos. O Águia Negra já fora da disputa com 6. E a Patrocinense, o único time da Série D que ainda não venceu, 4 pontos ganhos também fora da briga aí. Grupo 7, vamos agora falar do grupo 7. Grupo 7 que está completamente embolado. O Boa Vista venceu o Bangu pelo placar de 2-0. O São Bento bateu o Santo André por 1-0. A Portuguesa perdeu em casa para a Inter de Limeira também por 1-0. E Madureira e Cianorte ficaram no 0-0. Com esses resultados, a Luz ainda lidera com 19 pontos ganhos. O Santo André, mesmo perdendo, ainda está na segunda colocação com 17 pontos. O Cianorte é o terceiro com 16. E o Madureira assumiu agora a quarta colocação, fecha o G4 com 14 pontos ganhos. Na sequência, aparece Bangu e Inter de Limeira com 13 pontos. O Boa Vista é o sétimo colocado com 12. E o São Bento aparece aí na oitava colocação com 11 pontos, mas apenas 3 pontos atrás da zona de classificação. E fechando aqui a rodada, nós tivemos aí o FC Cascavel empatando com o Aimoré 2-2. O Caxias perdeu em casa para o Esportivo por 1-0. O Joinville ficou no 1-1 com o Marcílio Dias. E o Rio Branco de Paranaguá empatou com o Juventus de Jaraguá do Sul pelo placar de 2-2. Com esses resultados, o FC Cascavel se classificou, 23 pontos. O Joinville aparece na segunda colocação com 21, está quase lá classificado. Depois o Juventus, bem mais atrás, terceiro colocado com 14 pontos. Caxias é o quarto colocado com 13. Ainda na briga, o Esportivo, quinto colocado com 12. Marcílio Dias também com 12 pontos. E o Aimoré, 11 pontos ganhos. Já o Rio Branco já não tem mais chance de classificação, está na última colocação com 7 pontos ganhos, né? O máximo que o Rio Branco ainda vai conseguir chegar é a 16 pontos, mas como vai ter muito ainda confronto direto até o final da primeira fase, então a linha de corte para a classificação vai ser superior a 16 pontos. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Desculpe a voz aí um pouco falha, né? Mas acabei acometido aí por uma gripe, né, nesse final de semana. Isso provocou aí problemas na garganta, mas a gente vai seguindo aqui. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!